agora eu converso sobre o tema com o cientista político José Álvaro Moisés. Professor, nós temos aqui uma pergunta da Rafaela Malta, que é de São Paulo. Ela quer saber se o voto distrital, que é um dos tópicos da reforma política, pode fazer com que surjam os chamados currais eleitorais, ou não, ou poderia aproximar o eleitor do parlamentar que ele escolheu. O voto distrital, na experiência de outros países, exatamente faz isso, aproxima, né, o eleitor do seu representante, o que significa que o representado tem mais voz no parlamento, nas diferentes áreas do poder político. Veja, nós temos no Brasil, com o sistema do voto proporcional de lista aberta, nós temos circunscrições muito grandes, as circunscrições são do tamanho do Estado. Então você tem, como no caso de São Paulo, 35 milhões de eleitores, você tem que escolher os seus 70 deputados entre 36. É uma coisa muito complicada, né? Distritos permitiria diminuir a circunscrição e, com isso, aproximar quem vai disputar do eleitor. O eleitor pode cobrar, pode chegar mais perto, pode se dirigir a ele. Curral eleitoral é uma outra experiência, não é? E vai depender muito de como é regulamentado o distrito. Se o distrito foi bem regulamentado, e principalmente na proposta do distrital misto, que entrega 50% das cadeiras no parlamento para o eleitor escolher por distrito e 50% pela lista do partido, não é? Permite fazer esse equilíbrio e evitar o curral. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Raul Macedo da Silva, do Campo Limpo de São Paulo. Ele questiona a respeito do financiamento de campanha. Pergunta se há um modelo ideal. Bom, veja bem, modelo ideal não existe nunca, né? Na política as coisas são sempre feitas experimentalmente. Mas eu acho que no Brasil, o que nós temos, com base na experiência desses quase 30 anos de democracia, desde que o país se redemocratizou, nós temos uma influência muito forte do poder privado, do poder econômico nas eleições, né? Isso redunda em desequilíbrio da influência, da capacidade de participação. Alguns candidatos são mais privilegiados do que outros, mas isso também tem introduzido, tem aberto as portas para a corrupção. Nós precisamos controlar isso. Uma maneira de controlar é mudar o direito que as empresas privadas têm de participar do financiamento. Eu acho que é inteiramente indevido. Empresa não é cidadão. Quem pode participar do processo de escolha são cidadãos, não é? E a segunda questão extremamente importante é que preciso colocar um limite nos gastos. Nós não podemos gastar tanto dinheiro quanto se está gastando nas campanhas presidenciais e nas campanhas para o parlamento. É muito dinheiro num país que precisa de recursos para políticas públicas fundamentais. A maneira de fazer isso é limitar. Por exemplo, o candidato à Câmara Federal, não é, o candidato a deputado, ele pode gastar X. No caso da Comunidade Europeia, de alguns países como França, Portugal, são 50 mil euros, é 150 mil reais. Vai dizer, bom, mas será que isso dá para fazer? Ele tem que se virar e fazer a campanha assim, tem que estar em contato com os eleitores e, com isso, baixar o custo da campanha, não é, e evitar portas de entrada da corrupção. Isso é muito importante para democratizar o nosso processo.